Boa noite a todos. Eu sou um velho frequentador dessa praça, na verdade, né? Durante a década passada, muitas vezes marchei do Gigantinho até aqui como professor, né, em busca de respeito, de dignidade. E algumas vezes até me deparei com a violência policial que tem se mostrado tão presente nos últimos dias. E, embora eu seja um doutor em ciências criminais, eu tenho formação em história também e gosto de pensar em mim mesmo mais como um historiador do que como um doutor em ciências criminais. E é nesse lugar de fala que eu me expressarei aqui e compartilharei com vocês algumas reflexões. Há alguns dias atrás saiu no Correio do Povo um artigo meu chamado O Encontro e a Inovação Subversiva. Talvez alguns de vocês tenham lido esse artigo, né? E para mim é um prazer estar aqui hoje, porque na realidade estamos aqui em um encontro que é por excelência subversivo. E um encontro patrocinado por um subversivo, que é o Saulo de Carvalho, que muito me alegrou com o seu convite, né? E que expressa, em grande medida, esses novos tempos que nós atravessamos. Minha reflexão naquele artigo, que não é um artigo acadêmico, afinal de contas não era esse o seu propósito, basicamente consistia no seguinte, e eu vou compartilhar com vocês algumas dessas reflexões aqui, quem sabe motivando um debate posterior. Um autor chamado Benedict Anderson desenvolveu um conceito, que é o conceito de comunidade imaginada, para explicar um aspecto bastante característico disso que nós chamamos de Estado-nação moderno, que é o fato de todos nós pertencermos a uma comunidade que é imaginada no sentido de que ela tem uma concretude, mas não aquela concretude típica de uma comunidade em menor escala, uma comunidade na qual todos se conhecem. O nosso sentimento de pertencimento comunitário, na verdade, é dado por um grande número de instituições, como o Estado, através do direito, através da mídia, através de sistemas oficiais de educação em massa, que em grande medida fazem com que a gente se sinta como pertencente a essa comunidade maior, que é a comunidade nacional. A questão é que todos esses mecanismos institucionais, que têm um caráter oficial, eles fundamentalmente foram montados e instalados ao longo do século XIX com uma intenção, o controle de populações potencialmente insurgentes. Bom, em relação à questão brasileira, isso ainda é mais grave, aí eu recomendaria também um outro autor, que é o José Murilo de Carvalho, que tem um livro muito interessante chamado Cidadania no Brasil, no qual ele defende uma hipótese, que é a hipótese de que, diferentemente de outros contextos, a Inglaterra, por exemplo, no Brasil, os direitos, eles emergiram de uma forma desordenada ou diferente da forma que costumam emergir. Ou seja, no Brasil nós ainda brigamos por direitos civis. Nós tivemos primeiro direitos sociais que foram concedidos como uma espécie de dádiva durante o Estado Novo, direitos políticos que nos foram dados em contextos não democráticos, inclusive na ditadura militar, e a questão da cidadania, a questão dos direitos civis permanece por resolver, permanece por ser resolvida. Direitos como liberdade de expressão, de ir e vir, de se reunir em locais públicos, sem ter a sua liberdade ameaçada ou perturbada pelos poderes instituídos, são questões que para nós ainda são basicamente muito recentes, questões não concretizadas, embora até possam estar positivadas no ordenamento jurídico. Bom, é no contexto de tudo isso que nós temos a emergência de um novo, de algo inusitado, de algo imprevisível, de algo que se coloca como uma oportunidade que introduz um fator de perturbação em toda essa ordem estabelecida por esses meios e institutos oficiais. As redes sociais. As redes sociais dão vazão, elas canalizam em grande medida, elas possibilitam isso que eu sustentei no artigo como sendo um encontro. A possibilidade de que nós, efetivamente, possamos construir uma agenda multifacetada, uma agenda respeitosa da diferença, uma agenda que efetivamente coloque a questão da cidadania na rua, tá? Coloca a questão da cidadania na rua de uma maneira que desafia as análises, que buscam enquadrar essa emergência do novo dentro de esquemas ideológicos já existentes, tá? Uma agenda que está para além de qualquer ideologia pré-estabelecida,
uma agenda que não se encaixa dentro de um programa, como uma Fessoli disse, ela não é programática por excelência, e por não ser programática, justamente ela não é tão passível de cooptação pelos poderes instituídos. Ou seja, as raposas da velha política não podem pura e simplesmente convidar A, B, C e D para os seus gabinetes e estabelecer acordos com essas pessoas por baixo das mesas que esvaziem tais movimentos. Não. Os movimentos operam a partir de uma outra lógica, né? Eles são, de acordo com a interpretação de uma Fessoli, quase que a emergência de um querer viver irreprimível, de uma alegria tribal, de uma forma de organização e de manifestação que se coloca de maneira inteiramente nova e cujos reflexos, até o momento, são totalmente imprevisíveis. E aqui eu digo, ecoando todos os que falaram antes de mim, que se algum de vocês veio aqui esperando respostas, na realidade vocês vão sair daqui com mais dúvidas e com novas formas de questionamento acerca daquilo que está aí. Porque realmente qualquer tentativa de encaixar isso em qualquer esquema explicativo já existente é uma futilidade, uma redução da complexidade do movimento. E vejam bem, uma outra questão que eu também levantei, que me parece que surge, uma questão aguda, né, e que está alcançando uma visibilidade jamais vista até então na história desse país, né, é a questão da violência policial. E convenhamos, para muitas pessoas nesse país, a violência policial já é uma realidade há muito tempo. Né? E talvez até mesmo muitos de nós aqui, de forma um tanto quanto irresponsável ou leviana, tenham, me perdoe o termo, gozado o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, quando ele invadia lá as comunidades em situação carente e espancava as pessoas em busca da verdade dos culpados. E agora nós temos todo um outro extrato, todo um outro segmento da sociedade que está experimentando uma realidade que já é presente nesse país quase que desde sempre, que é a violência policial. O que me parece que inevitavelmente nos levará a uma redefinição do papel da polícia nesse país, uma redefinição que já devia ter acontecido há décadas. Nós temos uma polícia militarizada, nós temos um resto oligárquico da República Velha, que são as polícias militares, que tem que ser exterminado por completo. Nós temos que desmilitarizar as polícias, eliminar a polícia militar, a gente precisa de uma polícia civil, e inclusive desmilitarizar a própria polícia civil, que também tem uma mentalidade militarizada. Enfim, né, eu sei que muitas pessoas se sentem chocadas e até um tanto quanto amedrontadas diante daquilo que está aí, né. Eu, como historiador, me sinto até, de certa forma, agredido quando eu vejo análises grosseiras e rasteiras que comparam esse movimento, a marcha da família com Deus pela liberdade, né, ou que atribuem a ele uma agenda golpista, sendo que não existe qualquer nexo entre o que a gente tem hoje como atuação governamental no país e a radicalidade das reformas de base de 64. Onde se encontra a grande limitação da remessa de lucros ao exterior? Onde é que está o projeto agudo de reforma agrária? Onde é que está o projeto que está colocando em questão os grandes interesses internacionais que de alguma medida justificariam um golpe? Não há esse projeto, não existe isso. Então vamos parar com o fantasma do golpe, tá? Vamos pensar para além da briga partidária que está aí, vamos apreciar o que é de novo, a oportunidade que esse movimento cria, o encontro que ele oportuniza, né? E o mecanismo de pressão inusitado que ele nos dá para que efetivamente a gente coloque em xeque o status quo nesse país. Isso não significa de modo algum, a meu ver, um desprezo pela representatividade, né? Até porque as demandas são em grande medida demandas dirigidas ao Estado, expectativas em relação ao Estado, mas por outro lado há uma recusa veemente a qualquer espécie de cooptação partidária desse movimento, o que não implica com que dizer que ele é antipartidário, ou que ele é nazista, ou que ele é fascista por isso, significa dizer que isso que está aí é novo, isso que está aí representa um fator de imprevisibilidade diante de estruturas paralisantes que estão aí e que nos impediram de avançar durante tanto tempo, e isso que está aí não se curvará a qualquer espécie de cooptação partidária pelas velhas raposas da política que aí estão. Então a gente tem um momento de oportunidade, que, a meu ver, deve ser celebrado e comemorado. Claro que nessa celebração e nessa comemoração existe um espaço para que ocorra uma destruição do patrimônio público e privado, que evidentemente não merece ser comemorado e que deveria ser evitada também, mas em situações de extrema tensão como essa, inevitavelmente me parece que aflora tanto o que há de melhor quanto o que há de pior no ser humano.
E eu não teria aqui a pretensão de analisar e capturar o sentido e a motivação por trás das pessoas que estão aproveitando os protestos para agir dessa forma. Realmente, eu não tenho condições de fazer essa análise. Né? Mas, né, por outro lado, né, embora não seja possível fazer uma relação de custo-benefício em torno disso, dizer que a gente deve voltar para dentro de casa, esquecer tudo que está aí, deixar de lado essa oportunidade, porque tem meia dúzia de 3 ou 4 que está fazendo o que não devia, realmente não me parece aceitável. Então eu acho que o momento é rico, é fantástico, é novo, deve ser aproveitado e celebrado como tal. É a emergência da cidadania, a consciência da cidadania aflorando no Brasil como jamais aflorou até então. É a cidadania nas ruas exigindo do Estado, né? Não é que o Estado vai nos dar como dádiva, porque essa é a relação que a gente costuma ter com o Estado, de dádiva, de presente. Não, é a exigência de que efetivamente essa política que está aí seja dobrada até o seu limite extremo e efetivamente passe a atuar de forma a representar os nossos interesses para além de qualquer governante de plantão. Me parece que nós precisamos de políticas de Estado, sim, na educação, na saúde, na segurança, e políticas de Estado que independam de quem esteja no poder naquele momento ou em outro momento. Me perdoem pelo desabafo. Obrigado. Obrigado, professor Salá.